Então, boa noite, eu sou a professora Angélica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o PEI, né? Então, nós estamos aí, né, frente a uma documentação exigida, concordo com o que a professora falou, falta informação, né? A primeira vez que nós falamos sobre o PEI, né, que eu vi na lei, na legislação, foi em 1996. Então, isso assim, né? Eles começaram a dizer desse plano educacional individualizado, da importância de desenvolver tanto para alunos com dificuldades de aprendizagem, transtornos de neurodesenvolvimento, e também para os alunos com altas habilidades, superdotação. Como a professora falou anteriormente, a dupla excepcionalidade ainda ela não vem, não que ela não tem força, falta muita informação, as pessoas ainda não se habituaram, né? Elas não têm essa familiaridade. Então, pelo Trocando Ideias, em parceria com a Thais, nós trabalhamos com formação, assessoria, auxiliando as escolas na documentação. A lei do PEI, ela em junho de 2015, então passou a ser exigido nas escolas. Eu não sei em outras regiões, em outros estados, mas aqui em São Paulo parece que é algo muito novo. Acredito que os professores eles até realizam esse trabalho, este plano, mas na verdade eles não têm essa clareza, né, do que é o PEI. Deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente conversando. Então, essa clareza da, como montar este plano, o que deve contemplar, e a impressão que eu tenho é que com as crianças com altas habilidades, adolescentes, também trabalho no ensino superior, e a importância de montar o PEI, né? Eu tenho alunos com TDAH, com dislexia, com altas habilidades, e como a professora falou, né, a questão da perfeição. Então, realizar um curso com 5 ou 6 disciplinas, para eles fica muito difícil pelo nível de exigência, a ansiedade, né, que também acompanha. Então, o PEI no ensino superior também tem auxiliado bastante. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a documentação, como deve ser feita, né, de que forma que os profissionais podem realizar, e aí depois vocês fiquem à vontade para a gente conversar um pouquinho. Tá? Então, o que seria esse plano educacional individualizado para estudantes com altas habilidades, superdotação ou dupla excepcionalidade? Então, aqui um pouquinho da minha trajetória. Então, sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com a questão da inclusão, como orientadora em colégio de educação básica, o nosso grande desafio. Hoje mesmo auxiliei os professores na montagem do PEI, de uma aluna do 6º ano. Ela tem alta habilidade, ela tem né, no resultado da avaliação neuropsicológica, todas as funções acima da média, mas ela tem um prejuízo, então, na velocidade de processamento. Então, o que acontece? Devido à exigência que ela tem, ela não realiza as atividades rápido. Ela tem um tempo maior para realizar as atividades. Então, alguns professores colocavam, mas por que a gente vai montar o PEI, então, desta forma, se ela não consegue desenvolver as habilidades no mesmo tempo que a turma, se ela leva um tempo maior? Por que a gente tem que colocar objetivos de aprofundamento, trazer outras habilidades além da que a sala vai realizar? A minha questão, nós temos que valorizar, nós temos que potencializar a aprendizagem dela para não desanimar, para ela não ficar desmotivada. E é isso que está acontecendo, né? Porque ela tem essa facilidade, ela é contadora de histórias, ela tem um canal. Então, a questão da comunicação dela é sensacional. E os professores não conseguem, mas naquele exercício de geografia ela precisou de um tempo maior. Mas é aí que a gente vai explorar essa altabilidade dela, explorar o que ela tem de facilidade e conduzir de uma outra forma o que ela ainda não conseguiu garantir. Então fica muito confuso ainda, né, para os professores. Na educação, no ensino superior também, a gente tem esse desafio em relação à questão do PEI, quando montar, de que forma.
quais são os recursos, o que, que a gente vai propor. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Tá? Então, pensando, né, o que, que o ambiente educativo deve favorecer, né, e oferecer? Oportunidades. Então, ele deve oferecer oportunidades a todos os alunos, potencializando o desenvolvimento social e acadêmico, e essa formação para que eles possam viver em sociedade. Essas crianças, adolescentes e adultos, eles têm prejuízos, né, nessa questão socioemocional. Então, é difícil trabalhar em grupo, é difícil essa questão da integração, né? Porque muitas vezes eles estão. E essa criança, né, que eu trouxe, ela fala assim: ai, professora, eu fiz uma amiga, mas eu tenho medo de perder essa amiga, porque eu não consigo conversar muito na sala de aula, porque ela está muito preocupada ali com a questão do processo de aprendizagem, com essa questão da exigência. Ela chega para a mãe e fala: ah, eu não fui tão bem nas provas, então ela tem essa, né, ela vive tensa. E a gente tem conversado bastante com a mãe muito assim resistente a algumas questões, sempre exigindo mais. É uma mãe que até nos perguntou se ela não poderia, estou dando um exemplo assim, gente, que está assim bem latente, não é, no colégio. E a mãe falou assim, ela não poderia passar para uma outra turma? Então, e esse emocional? Né? E essa questão das condições também emocionais que ela tem, de socialização que não estão bem desenvolvidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa expectativa e ansiedade das famílias. Né? E o ensino para os estudantes, né, com altas habilidades, dupla excepcionalidade ou superdotação deve respeitar e valorizar as diferenças, ocorrer de forma sistemática, organizada, isso é muito importante, e deve ser prazeroso para despertar o interesse e a motivação para a aprendizagem. As adaptações e intervenções, elas têm que atender às necessidades educacionais, o que tem que favorecer, né, na verdade, assim, que a gente precisa estar muito atenta é na questão do desenvolvimento global e da inclusão nas salas de aula regular. Então, o que o professor deve fazer ali à frente com essas crianças é oferecer desafios. Nós vamos falar de alguns programas, vou comentar com vocês que podem ser acrescentados, aulas que para alguns alunos seriam aulas de reforço, para esses alunos, aulas para potencializar a aprendizagem, desafios, para que eles não percam o interesse. Muito comum. E depois de um tempo, hoje eu atuo do sexto ao terceiro ano do médio, depois de um tempo eles passam a ter até problemas de disciplina, né? Crianças indisciplinadas porque eles não correspondem, não estão ali, na verdade, interessados e passa a serem indisciplinados. Então, problemas de conduta, eles não querem realizar as atividades, entre outras coisas. Nós vamos falar também da questão do público-alvo, né? Então, qual é o público-alvo do PEI? Hoje, o público-alvo do PEI, da educação especial, essas crianças e adolescentes, os adultos também no nível superior, a gente não pode esquecer, eles têm direito ao plano de ensino individualizado, ao atendimento educacional especializado, então, um professor geralmente um professor que tenha pós em educação especial. Isso também é um termo que já há alguns anos, há mais de 20 anos, se fala desse trabalho do AE, mas em muitas escolas ainda não tem esse profissional. Profissionais falta formação, não sabem como lidar com essas crianças, adolescentes e esses adultos, e muitos acabam, assim, no ensino superior, essa evasão escolar, desistindo, se sentem incapazes, quando na verdade eles não têm uma proposta que atenda essa demanda. Acesso a medidas de apoio individualizada, ambientes que promovam o seu desenvolvimento acadêmico e social. Então, em muitos lugares, eu sempre, né, observo essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele está integrado ou incluído? São situações diferentes. Então, muitas vezes eles estão, mas nós não estamos atendendo a demanda. Então, o PEI tem que ser elaborado de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, os alunos com altas habilidades, superdotados ou com dupla excepcionalidade, eles têm esse perfil multifacetado e diversas habilidades. Então, nós precisamos
localizar, compreender. O exercício é esse, é compreender o funcionamento dessa criança, desse adolescente, desse adulto, quais são as suas habilidades, e não falarmos de dificuldades, e sim de potencialidades. Nós precisamos mudar esse olhar, esse foco. Então, o que, que ele tem? Qual é o potencial para que a gente promova atividades, exercícios, a questão da aceleração positiva, significativa, onde ele se sinta valorizado e encorajado para enfrentar as dificuldades. Então, existe a questão da desmotivação frente ao ensino tradicional, porque eles não conseguem se adequar, não é significativo. Se pensarmos aí no Vygotsky, no Forsten, grandes estudiosos, a importância da mediação, a questão da zona de desenvolvimento proximal. Então, esse indivíduo precisa ser estimulado. E essa aprendizagem, apesar da intencionalidade pedagógica do professor, a gente não duvida, claro, todos têm uma intencionalidade, um objetivo, eles só vão despertar essa reciprocidade, o desejo de aprender, se tiver um significado. E se esses estudantes, aprendentes, conseguirem conectar, né, com as transcendências com o cotidiano. Então, esse ensino precisa promover desafios constantes para que eles possam se engajar nas tarefas e programas de intervenção para despertar o interesse dos estudantes. Então, entre algumas propostas a serem realizadas com público-alvo, pensando em altas habilidades, superdotação e dupla excepcionalidade, nós temos os programas de enriquecimento, onde os estudantes têm acesso a diversas experiências, visando a estimulação e desenvolvimento de suas habilidades e interesses. E aí, lembrando que a professora falou, né, da questão de que enquanto um está ali interessado, desenhando um bichinho, os outros estão em estudos de caso, pesquisas. Então, o ambiente, né, escolar, ele tem que proporcionar a metodologia da rotação por estações, eu acho que é uma metodologia que ajuda bastante. A aula invertida, né? No caso dessa criança, nós temos alguns casos. Eu tenho um caso no segundo ano do ensino médio, ele é músico, ele tem uma questão assim muito interessante de comunicação. Então, nós sempre proporcionamos atividades. Eu também sou professora de projeto de vida dele, que envolva a música. Então, ele fez a autobiografia dele musical. Nós temos a banda Sociedade dos Poetas Vivos na escola. Então, ele que lançou, ele que criou, né, deu esse nome. E ele se sente super ativo. Veio de uma escola muito conteudista na região, onde ele não se sentia valorizado. Então, nós temos um estudante com altas habilidades na psicomotoras e de comunicação, porém tem muita dificuldade em registro, então trabalhamos com outras atividades, monitoria. Esse ano nós iniciamos com um trabalho de monitoria no colégio. Então, todos os alunos são monitores de alguma disciplina. Então, isso valoriza, né? Eles trabalham bastante com os colegas, eles podem ir além. A questão do ir além do que está sendo proposto, né? Potencializar, retomar com quem precisa, e essa clareza precisa existir, né? Nós precisamos ter essa clareza. Propostas curriculares de aprofundamento de conteúdo, com utilização de estratégias diversificadas para os níveis de escolaridade, oficinas pedagógicas nas áreas de interesse, que podem ser realizadas individualmente, com tempo de duração pré-determinado e apresentação do trabalho final. Eu tive, hoje ela está no primeiro ano de letras aqui na Universidade de São Paulo, mas era uma aluna que entrou num outro colégio que eu trabalhei. Ela era superdotada, com 3 anos e meio ela já lia, com 5 anos escrevia, muita habilidade acadêmica assim, em todas as áreas. E nós desenvolvemos um trabalho onde ela era contadora de histórias. Então, de 4 a 6 anos, ela já estava ali com as habilidades bem desenvolvidas, e enquanto os colegas estavam ali no processo de alfabetização, ela tinha uma malinha de histórias e ela transitava entre as outras turmas, ela era contadora de histórias. Ela desenhava,
sempre gostou muito, desenhava personagens, e nós valorizamos essa questão e as crianças amavam. Mudei de colégio, ela mudou também por coincidência, eu falo que ela não teve outra orientadora. Se formou o ano passado e faz letras hoje na USP. Então, assim, só que no primeiro ano ela já não tinha mais interesse. Então, o que nós fizemos para que ela não perdesse esse interesse no estudo? Ela era monitora da professora de língua portuguesa. Ela passou a ser, ela fazia correção, revisora das produções de texto. E montamos uma oficina para especializar a produção de texto do ensino, temas do Enem, ficamos. Porque ela disse assim, olha, professora, eu não tenho vontade de vir. Entrou a pandemia, aulas online, ela perdeu muito a motivação. E aí ela virou monitora de língua portuguesa, hoje está no segundo semestre na USP, fazendo letras, e é uma menina com muitas habilidades. Então, vamos lá. E programas de aceleração. Então, os programas de aceleração permitem que os alunos cursem o programa escolar em menor tempo e um ensino avançado com ritmo mais intenso se comparado ao ensino regular. Então, tem que ver a necessidade, a demanda, as condições emocionais, essa questão também da, né, em que nível ele está na questão da maturação, para propor o programa efetivo. E é essencial o contínuo do aluno para avaliar os possíveis entraves no desenvolvimento dessas habilidades. Oi, Então, nós Angélica, tá precisamos travando um pouquinho a potencializar sua quais são internet. as... Viu, Angélica? Tá travando um pouquinho a sua Sério? internet. Uhum. Vocês não estão me ouvindo? Tá Não? travando um pouquinho. Tá bom. Deixa eu ver aqui então, só um minutinho. Vamos ver se voltou, porque aqui tá normal o sinal, não percebi. Vocês estão me ouvindo bem? Então, vocês estão me ouvindo bem agora ou não? Sim, agora sim. Às vezes é por conta do Agora slide sim? mesmo. Então, aqui tá normal. Então, vamos lá. Então, gente, o que acontece com o agrupamento especial, né? Mas antes, então nós vamos optar por programas de aceleração, nós vamos optar por programas de enriquecimento. O que a gente precisa entender é qual é a necessidade. Então, antes de colocar no PEI, né? Estou montando o documento, quais serão os recursos, as metodologias, tem que perceber como ele funciona. E nesse agrupamento especial, aulas específicas nas escolas regulares, em que os alunos realizam outras atividades fora da escola. E você pode também trabalhar de forma parcial, ora na sala de aula, ora à parte, para que ele consiga desenvolver outras atividades, aprofundar alguns conceitos e agrupar também os alunos por níveis de habilidade ou desempenho. E pode ocorrer em turmas especiais também ou em pequenos grupos. Então, e pode também ser feito algumas aulas com os alunos maiores. No colégio, nós temos projetos em sexto, sétimo, oitavo, eles ficam juntos por afinidades, eles escolhem um tema, como se fossem os itinerários do ensino médio. Então, vocês podem proporcionar alguns momentos para que ele aprofunde os conhecimentos. E os programas de intervenção. Então, nós precisamos pensar nesses programas que considerem não somente o potencial cognitivo, mas também o desenvolvimento das habilidades psicossociais, de comunicação para ampliar. Então, a gente precisa também pensar em programas de intervenção que não valorize, não potencialize apenas o cognitivo, mas essas habilidades psicossociais, de comunicação, também são muito importantes.
nessas questões de como eles vão lidar, com o relacionamento, essa questão social que faz a diferença, né? E o objetivo desses programas deve ser focado em preparar os alunos para transformar todas essas habilidades em experiências, produtos criativos e inovadores e contribuindo também para a transformação social, né? Então, de acordo com a ZIN 2020, o que ele fala? Os objetivos dos programas têm que preparar os alunos para transformar as habilidades em experiências que façam sentido, que sejam significativas e que possam se conectar com o cotidiano. E o PEI? Então, de que forma que a gente vai montar esse documento? Como é que a gente organiza? O que precisa ter? O que é essencial? O PEI é um documento elaborado pelo professor a partir de uma avaliação diagnóstica das necessidades e demandas do aluno. O objetivo é preparar e transformar as suas habilidades, como o autor trouxe, em experiências, né? Então, a gente tem que reforçar. Então, a gente tem que preparar o PEI para transformar essas habilidades em experiências, conexões, para que ele possa sentir e ter um significado. E o que deve ser contemplado no PEI? Características individuais, espaço inclusivo, ferramentas adaptadas e, principalmente, ensino colaborativo. Então, nós precisamos contemplar essas questões no PEI. E as etapas, né? Então, vocês vão montar o PEI, por onde que eu começo? Precisa fazer uma avaliação do aluno. Então, eu sempre trabalho com a entrevista com as famílias, você faz para contar um pouquinho da trajetória, para saber o que ele gosta, quais são as potencialidades, habilidades, o que ele gosta de fazer. Então, você vai conhecer um pouquinho o aluno, a história, os seus gostos, os conhecimentos já adquiridos e o que ele precisa aprender. Elaborar os objetivos significa definir metas de curto, médio e longo prazo, avaliar o que aprender em cada tempo de espaço e elaborar também programas de ensino, como e quando as metas serão executadas. Essa avaliação também será o registro avaliativo do aluno, organização e verificação. Então, são essas etapas: avaliar, que é conhecer a sua história, verificar o que sabe, o que não sabe, elaborar os objetivos com metas para verificar o que aprender em cada espaço de tempo, elaborar programas de ensino. Então, como serão essas metas? Essas metas serão de aprofundamentos. Aqui eu preciso retomar as metas essenciais e o currículo de base comum, igual, né, aos demais alunos. E esse registro, como é que ele vai ser? Como é que vocês vão organizar o procedimento e verificar as metas que foram alcançadas? O PEI pode ser criado, né, anual, então você pode criar um PEI anual e revisitar por trimestre, bimestre, depende da organização da escola. Ou criar o PEI trimestral. Particularmente, eu trabalho com o PEI trimestral, nos casos de alunos com altas habilidades, superdotação, dupla excepcionalidade e transtornos de neurodesenvolvimento, né? Mas os casos que utilizam currículo funcional, eu tenho autista severo e deficientes intelectuais, eu tenho uma criança PC no colégio, esses eu faço o PEI anual. E os relatórios a gente vai atualizando de acordo com a demanda e com a necessidade. Vou sugerir que, antes de elaborar o PEI, que vocês criem um inventário de habilidades. Inventário de habilidades nós adotamos para todos os alunos e é bem bacana. No inventário, vocês vão, né, descrever o nível de desempenho do aluno, habilidades que ele possui, olhar para esse aluno o que ele gosta, o que ele precisa avançar. E após o inventário de habilidades, fica mais fácil a elaboração de metas que devem ser mensuráveis e com prazo para a realização. O processo deve ser significativo, né, e conversar com os objetivos alcançados. O documento é colaborativo, considerar os apontamentos de profissionais externos e da família. E atualizações sempre que necessário. Relatórios periódicos, com avanços, alcances de metas e prazos. O processo tem que ser significativo, né? E a avaliação tem que estar ali no nível de desempenho acadêmico e funcional do aluno.
Então, não adianta a gente pensar em algo muito assim. Fiz uma avaliação na clínica o ano passado de uma criança com 6 anos, super desmotivada, e a mãe assim, ah, ele não quer mais ir para a escola, está sempre com dor de barriga, com dor de cabeça. Então, em um dos instrumentos de raciocínio lógico, essa parte, né, da matemática, com 6 anos ele correspondia a exercícios e desafios, e a média era de alunos de 8º ano. Então, ele tem 6, ele correspondia nessa parte lógico-matemática com alunos de 13 anos. E na escola eles tiveram dúvida, mas como a gente vai fazer? Ele tem 6 anos, a gente vai colocá-lo numa turma de 8º? Não, gente, ele não tem nem as condições emocionais não permitem. A questão da escrita, por exemplo, ele não estava de acordo nem com a idade dele, porque ele se recusava a fazer. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Então, vamos elaborar metas mensuráveis e com prazo para realização. Ele fez aulas não de apoio pedagógico. O professor de matemática do ensino fundamental 2 fez uma oficina psicopedagógica com desafios, com exercícios de 8º ano, para que ele se sentisse desafiado. E ele, né, foi a sugestão, passou a auxiliar os colegas. Mas em língua portuguesa ele estava aquém, na questão do registro, da escrita, porque ele não tinha disponibilidade. Como ele não tinha interesse, ele se recusava. Então, essa questão do inventário de habilidades, da elaboração de metas, desse processo significativo, relatórios periódicos, onde a gente vai, né, colocar os avanços, alcances de metas e prazos, e essa avaliação ela tem que ser do nível de desempenho acadêmico e funcional. E esse documento colaborativo. Então, considerar, né, os apontamentos, as observações, as percepções de todos os professores, profissionais externos e da família. E o PEI também, para os alunos, né, nosso público, ele deve conter objetivos de aprofundamento nas áreas de interesse. Então, de que forma os professores organizam o PEI? Eles colocam por disciplinas, pensando nos alunos maiores ali, português. Quais são os conteúdos, as habilidades para a turma? Então, comum, né? O que vai ser trabalhado ali na matriz comum para os alunos nas áreas de interesse, eles traçam objetivos de aprofundamento, que podem ser habilidades de anos seguintes, que podem ser habilidades de trimestres que virão depois, sempre colocando alguns objetivos de aprofundamento, as metodologias, os recursos e os materiais que serão utilizados. E se nós vamos trabalhar com programas de enriquecimento, de aceleração, qual vai ser a nossa proposta? Os conteúdos delimitados para a turma devem estar no PEI, né, como eu disse, e os que vão, quais serão os de aprofundamento para potencializar a aprendizagem. O PEI, gente, é individual, então não existe, eu já vi em alguns lugares assim, mas eu fiz o PEI do 6º A, João, José e Maria têm o mesmo PEI. Não pode. O PEI é individual. O que você pode é traçar ali uma matriz da sala comum, né? Então, com todas as habilidades e conteúdos por disciplina, deixar esse documento já esquematizado. Eu, particularmente, trabalho assim, mas depois você faz individual. Então, qual que você vai potencializar, qual é a área de interesse, é matemática, geografia, história, esse aluno tem interesse e está acima da média e precisa ser desafiado em área de humanas, aí você consta no PEI os objetivos de aprofundamento, ou, né, ir além, a gente fala potencializar e ir além. E ele se trata de uma trajetória individual, e o modelo mais comum, ele trabalha com seis áreas de habilidades: acadêmicas, vida diária, motoras, atividade física, sociais, recreação e lazer, pré-profissionais e profissionais. Então, num PEI, além das habilidades e conteúdo, vocês devem destacar as habilidades acadêmicas de vida diária, as de atividade física, né, as motoras, as sociais, pensando aí na recreação, no lazer, pré-profissionais e profissionais, e habilidades funcionais também para viver de forma independente, né? Então, o que a gente procura? No PEI de um aluno que eu tenho que está no 2º ano do médio, ele é autista severo,
Então, no PEI e no currículo funcional, nós colocamos atividades de vidas práticas, atividades de vida diária. Mas, na verdade, todos os alunos precisam ser trabalhados nessas questões cotidianas, autonomia e independência. Então, sejam eles, né, com as dificuldades, com altas habilidades, os superdotados, todos eles precisam lidar, tanto desenvolver as habilidades socioemocionais, como atividades de vida prática e diária. Então, assim, o que seria o PEI? Né? Um processo de compreensão de interesses, necessidades e caminhos possíveis, e devem contemplar a própria organização do espaço físico. Então, assim, olha, essa criança precisa dessa adaptação, seja adaptação de espaço, seja uma adaptação de acessibilidade, de instrumentos. Então, olha, ele tem uma habilidade na tecnologia de equipamentos, então nós vamos utilizar determinado equipamento para desenvolver esse objetivo. Ele deve ser construído de forma flexível, colaborativa, integrada e participativa. E, na verdade, o professor de AE, né, do atendimento especializado, ele vai auxiliar a romper barreiras, a ter acessibilidade, essa aprendizagem significativa, junto com o professor da sala de aula, profissionais de apoio da saúde. Então, as escolas precisam trabalhar com esse profissional de AE, porque os professores não têm essa formação. Assim, temos os pedagogos, que eu acho que é um público que tem um pouco mais de informação, eu acho que até o Fundamental 1, quinto ano, a gente consegue trabalhar de uma outra forma. Hoje, atuando diretamente do sexto ao médio, eles têm muita dificuldade. Muito competentes em suas áreas de atuação, mas a questão de olhar, de construir o PEI, tenho feito uma a uma. Então, os professores vão trabalhando ali, né, na orientação individual e constante. Eu vou terminar com essa frase da Declaração de Salamanca, abrir para perguntas, e vou à disposição de vocês. Então, assim, cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprios. Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas ampliados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades. Declaração de Salamanca. E aí é um pouquinho das escolas, da assessoria do Trocando Ideias. Então, nós trabalhamos com assessoria, com formação online, essa questão do PEI ainda, muitas dúvidas. Né? As pessoas ainda estão muito perdidas em como construir esse documento, o que deve contemplar, qual é o público. Eu acredito que, em breve, o PEI vai ser construído para todos, porque nós não aprendemos da mesma forma, nós temos estilos de aprendizagem diferentes, estabelecemos conexões diferentes. Então, eu acho que o próximo passo é construir um PEI para cada um. Cada um é único e singular.